Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a carta mensal do PORD 11, fundo em papel da Apollo. Vamos dar uma olhada, uma conferida, uma analisada, por que não? No seu relatório mensal, vamos trazer as suas informações na Word. E no final, como sempre, eu trago minha visão do fundo. Então, carta mensal referente a dezembro de 2025. PORD 11, e suas principais informações. Ele tem um patrimônio líquido de 355 milhões, então ele já é um fundo considerado um pouco pequeno, se for comparar com os outros fundos de papel da bolsa. Tem a cota mercado de R$ 8,15 no dia desse relatório, uma cota patrimonial de R$ 9,54, um PVP de 0,85, então cerca de 15% descontado, uma duration de 3,11 anos. Seu último dividendo foi de 10 centavos e 2. E o seu dividendo distribuído nos últimos 12 meses, cerca de R$ 1,13 por cota. Isso dá um dividendo yield de 1,25 no mês, esses R$10,02, e 13,88% no ano. Antes de nós irmos para os comentários do gestor, vamos lá na Word, dar uma olhada rapidinho. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 17/1, num sábado. Seu preço ao mercado está R$ 8,05. Isso daria um dividend yield de 14,05. PVP de 0,84, então um pouquinho mais descontado ainda. Uma liquidez diária de 612 mil. Então, a liquidez diária dele também é baixa. Ele traz algumas informações a mais, que vai ter no relatório também. Seu valor patrimonial, 5,54. Seu valor patrimonial em reais, nós já vimos. Distribuiu 10 centavos por cota no último mês e tem cerca de 46.600 cotistas. Que seria a distribuição da carteira, segundo a Word. Depois nós vemos segundo o relatório gerencial. Cerca de 61% está alocado em CRI, 25% em caixa. Esse é um dos grandes motivos que o mercado bate tanto no PORD 11. Ele já é um fundo considerado pequeno, e ainda 25% está alocado em caixa. Então, seria um renda variado em pele de renda fixa. 9% de fundo imobiliário e ainda tem quase 3% em debêntures. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir, se esse vídeo for útil com alguma informação, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações. Deixe um comentário sobre o PORD 11, se você conhece, se você não conhece, se você é cotista ou não, e os motivos disso. Não esqueça de indicar para algum amigo, algum parente, que for ajudar com as informações contidas no vídeo. Distribuição de dividendos, nós já vimos, foi de 10 centavos. Nos últimos 12 meses, está com yield de 13,88%. Isso daria um retorno de IPCA mais 8,79%. É aquele destaque que o fundo também possui cerca de 5 centavos por cota de inflação acumulada e 1 centavo de resultado de caixa acumulado não distribuído. Qual que é a diferença, Joe, da inflação acumulada para a reserva de caixa? A inflação acumulada seria a marcação a mercado. Então ele teria que realizar o lucro que ele está tendo, a diferença de spread que ele comprou e que ele está agora no mercado, para poder destravar esses 5 centavos. O caixa acumulado, a reserva acumulada, ele pode distribuir a qualquer momento. O que ele traz sobre o cenário macro, eu vou pular, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas se você quiser ler, eu vou passar um pouquinho mais devagar aqui, você pausa o vídeo e lê certinho. Aqui ele já traz o comentário da gestão referente ao PORD 11. Ele traz que o ano de 2025 foi bastante positivo para os fundos imobiliários em geral, que o IFIX teve uma variação positiva de cerca de 21% no acumulado do ano. Ele traz que o fundo de papel teve 19% e o PORD especificamente teve 3,82%. Ele traz sobre o desconto médio do segmento de fundo imobiliário e papel gira em torno de 5%, enquanto o PORD 16%. Ele também traz a comparação do dividend yield do mercado de FIIs de papel, em geral, de 13,6%, enquanto o PORD foi 14,3%. Então, segundo a gestora aqui, em relação de rentabilidade, o PORD ficou abaixo do mercado e, em questão de distribuição de dividendos, ficou acima. É que ele traz a movimentação. Ao longo de dezembro e início de janeiro, fizemos um aumento de exposição no CRI Rap Vida, que tem vencimento em 2031, e sua taxa
é IPCA mais 10,7% e ele representa cerca de 1,75% do PL, patrimônio líquido, ou valor patrimonial. Que ele traz sobre uma atualização sobre o CRI Novo Mundo, que devido a Novo Mundo ter entrado em recuperação judicial ano passado, então ele sempre traz essa informação. CRI Novo Mundo, a operação segue amortização, como já detalhado, com redução de 1,55% da exposição em dezembro e 1,1% e 1,41% adicionais em dezembro. Então nós vamos ver na carteira quantos que ainda sobrou do CRI Novo Mundo. Ele está fazendo amortização, então ele está pagando o que deve, mas aqui ele não traz se está pagando juros, tá? Está falando só da amortização. Que é a análise de sensibilidade, que é os seus rendimentos mensais nos últimos 12 meses. Ele começou a pagar 10 centavos por cota a partir de setembro de 2025. A indexação da carteira, cerca de 47%, é indexada a CDI, com a taxa de CDI mais 3,88%, e 48% indexada a IPCA, com uma taxa de IPCA mais 10%. Ele é um fundo meio a meio, né? Praticamente 50% CDI, 50% IPCA. Aqui seria a famosa DRE do fundo, referente a dezembro. Ele teve um total de ativos de 2,8 milhões. Teve mais 1 milhão de receita financeira, que seria essa receita financeira. É o caixa dele que está investido. Aí rendeu 1 milhão. Dando um total de 3,3 milhões. E ele teve que distribuir 3,8 milhões. Ou seja, ele teve que usar reserva. Aqui ele traz, ó, que ele tinha 1,1 milhão de resultado acumulado não distribuído. Como ele teve que usar 489 mil, sobrou 661 mil. Aqui, diferente de dezembro, nos últimos 12 meses, ele teve um resultado gerado de 42,8 e um resultado distribuído de 42,1. Ou seja, nos últimos 12 meses, a relação resultado gerado e resultado distribuído, ele está no positivo, apesar do em dezembro ter ficado negativo. Isso devido ao IPCA, que vem variando bastante. Ainda mais no segundo semestre, que o IPCA costuma ser menor do que no primeiro mesmo. Agora, se nos últimos 12 meses tivesse também distribuindo mais do que gerando, aí seria um grande ponto de atenção. Que seria a rentabilidade, que ele mostra que o PORD ganha tanto do CDI quanto do IFIX, desde 2013. Aqui os ativos em carteira. Tem cerca de 34 CRIs. Tem que ficar esperto com os 3 primeiros CRIs dele, que está 5% acima. Principalmente esse CRI Coteminas, que tem 7,2% do PL. Se der problema nesse CRI, já vai 7% do PL pro vinagre. Isso é devido a ele ser um CRI, um fundo, um pouco menor. Já que tem apenas 300 milhões de PL, já fica mais difícil ele pulverizar mais a carteira. Mas tirando esses 3 primeiros aqui, que tem que ficar mais esperto, os outros é tudo mais tranquilo. Aqui é o CRI Novo Mundo, que ele trouxe mais acima no relatório gerencial, representa menos de 1% da carteira, então acredito eu que em relação a 2026 ele já deva zerar essa posição no Novo Mundo. Que ele tem 2 fundos imobiliários na carteira, um negociado na bolsa e um não. Esse CRI Moema, que representa cerca de 9,2% do PL e não é negociado na bolsa. E ele é do segmento Lares Corporativo, então sua principal exposição da carteira é no CRI Moema. Aqui é a composição do portfólio por tipo de operação. Ó. Ele tem cerca de 34% em CRI corporativo série única. Sua segunda principal exposição é o caixa, cerca de 23%. Então esse é um dos principais motivos que o mercado bate nele. Apesar, o caixa dele é muito grande, ele já é pequeno, ainda tem bastante caixa. Então por isso. Seguido por CRI corporativo sênior e fundo imobiliário com 9%. Aqui é a indexação e marcação de mercado. Principal é CDI, seus CRIs indexados a CDI a IPCA, com 29,6 e 30,7. Ele tem um CRI também indexado a GPM, cerca de 2,4% do PL. Tem pré-fixado, 0,8%, os fundos imobiliários que nós já vimos. E tem até debêntures, cerca de 2,6%, que é indexado a CDI, com a taxa de CDI mais 1,88%. Então sua debênture rende menos do que seu CRI, indexado a CDI também. Aqui são segmentos. Principal dele, renda urbana, 25% do portfólio. 15% em
MCMV e 12,9% residencial. Sua carteira por tipo de risco, 34% da sua carteira é pulverizada e 66% é corporativo. Que 96% é residencial, é outro, acredito eu que seja outra coisa que ele apanha um pouco também do mercado, em questão ao seu preço, e apenas 4% em comercial. Sabemos que geralmente residencial é um pouco mais arriscado. E aqui são seus ativos em carteira. Aqui ele traz mais detalhado, traz até a foto do ativo, que seria o motivo do devedor ter pegado o CRI para investir em algo. No caso, a MRV foi na arena do Atlético Mineiro. Aqui é o CRI que ele aumentou a posição nesse mês, CRI Rap Vida. Tem a taxa de IPCA mais 5,75, vencimento dezembro de 2031. A amortização dele é semestral, então ele provavelmente paga os juros mensal e a amortização semestral. Suas garantias, risco de balanço, Rap Vida. E aqui ele traz um pouquinho o que seria Rap Vida. Rap Vida é a maior provedora de plano de saúde verticalizado do país. Possui cerca de 17,3% do market share e mais de 6,9 milhões de beneficiários. Aqui ele traz as duas principais estratégias, que é os CRIs pulverizados e os CRIs corporativos. Aqui ele traz uma breve descrição. Ele traz que os CRIs pulverizados buscam exposição a portfólios diversificados de crédito e mobiliário. E os CRIs corporativos buscam exposição a companhias e estruturas que contêm com boa previsibilidade de receita, conferindo alta capacidade de pagamento em cenários diversos. E aqui são seus dados gerais. Cerca de 46 mil cotistas, como nós já vimos lá na Word. Patrimônio líquido de 357 milhões. E anuncia no último dia útil de cada mês e paga no quinto dia útil do mês subsequente. Sua taxa de administração 0,9% ao ano. Tem a amada e querida taxa de performance, 15% do que exceder o yield diário do IMAB, divulgado pela Ambima. Sua cota patrimonial de 9,54. Ele é administrado pela Oliveira Trust e gerido pela Polo Capital. Ele já teve 3 subscrição de cota. A última foi lá em 23 de junho de 2021. Já faz quase sim, vai para 5 anos que ele não tem subscrição de cota. Também ele está trabalhando abaixo do seu VP, então fica mais difícil fazer subscrição. E isso foi o seu relatório mensal de dezembro. Ele está descontado devido a alguns motivos. Tem os pontos de atenção, tem os pontos de qualidade. Principais pontos de atenção. Ele é relativamente pequeno. Sua liquidez também é pequena. Ele não tem muita pulverização de ativos devido a ser pequeno. Tem que tomar cuidado com algumas concentrações na carteira. E além da taxa de performance. E o caixa que está muito grande. Então ele está deixando de... 1/4 do seu patrimônio líquido está guardado em caixa. Tudo bem que está rendendo muito devido o CDI está alto. Mas mesmo assim, a gente investe num fundo imobiliário de papel para ter ganho, no caso de papel, através do CRI. Não através da renda fixa. Se for para ficar tendo 25% em renda fixa, é mais fácil investir direto na renda fixa. Os principais pontos, ele vem pagando bem. O seu desconto, como nós vimos ali, em relação ao restante do mercado, principalmente de papel, está bem mais de 10% de diferença. Possa ser que abra uma posição de você investir nele, porque devido a 2026 estar com um cenário de queda de juros, então possa ser que ele aloque esse dinheiro em caixa, já que não vai compensar tanto assim manter esse dinheiro investido na renda fixa. Então, na minha visão, até cabe colocar na carteira, buscando um ganho de capital, sem contar que ele ainda vem pagando acima de 1% ao mês, acima de 12% ao ano. Então, na minha visão, até caberia na carteira, mas se eu fosse colocar na minha carteira, lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação, nem de compra, nem de vendas, tem apenas um caráter informativo para auxiliá-lo nos seus estudos. Eu colocaria na minha parte de risco, então eu não colocaria grande parte da minha carteira nele, e sim uma parte que eu possa vir a ganhar uma futura ganho de capital,
já que ele pode voltar para o VP ou mais perto do VP assim que ele começar a alocar esse caixa. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like, ativa as notificações e deixa aí nos comentários o que você achou do relatório. E muito obrigado por ter chegado até aqui no vídeo. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima!